Olá pessoal, vamos a uma aula de torneamento CNC. Aula 6, parte 2. Cycle 95 e usinagem de canais. Bem, pessoal, com o simulador aberto, eu puxei aqui então as operações que a gente vai ter que fazer, os parâmetros de corte, 3 deles. Tá? Então, com o simulador aberto, você vai aqui, peças de trabalho, tá? E vamos criar aqui, você cria novo e cria a pasta aula 6. Dentro da aula 6, você cria o exercício 1. Tá? Isso aí a gente já fez aulas passadas. Se você tem dúvida, dá uma olhada nas aulas passadas aí, beleza? Entrando aqui no programa, então aqui, pessoal, primeira linha, você vai colocar a identificação do programa do exercício da aula 6. Na segunda linha, o nosso workpiece. Vamos entrar aqui para ver então o que a gente fez. Colocando a nossa peça, aí está a nossa peça. Então ela é cilíndrica, O XA é o diâmetro maior. No caso aqui, então, você tem 58. Depois, o ZA. O ZA é onde está a sua referência. A gente vai colocar 2 milímetros para dentro da nossa face aqui. Por que isso, pessoal? Porque esses 2 milímetros a gente vai facear. Então, eu deixei 2 milímetros para poder dar 2 passos de faceamento. Depois, o ZI menos 130, que é o comprimento total da peça. E ZB é o que você tem livre aí para poder estar usinando. Deixa eu colocar aqui para a gente poder ver, Então, o ZA, o ZI e o ZB é essa parte que você tem livre aqui, da placa até a sua referência. A gente precisa no mínimo aí de 97, Então, coloquei aí 100 milímetros. Beleza? Voltando agora lá, você clica em aceitar. Tá? Essa outra linha, você vai colocar o G95, que é o avanço milímetros por revolução, G40 descompensa a ferramenta, G61 programação em milímetro, G90 coordenadas absolutas. Vai para aquela distância segura e chama a ferramenta T4. A T4 é o que? É a ferramenta de faceamento. Tá? T4 aqui. A gente vai colocar sempre abaixo da ferramenta o que? A coordenada que a gente está trabalhando, o 0 peça, G54. Se você olhar aqui pelo parâmetro de corte, é para a gente usar 150 milímetros, metros por minuto. Então está aqui, S150, e o sentido de giro no sentido anti-horário. Limita a rotação em 2.800, porque a máxima do torno é de 3.000, para não trabalhar na máxima, então a gente coloca 2.800. Agora aqui já vai começar o seu faceamento, tá? Mas antes disso, vamos configurar o que é essa ferramenta aqui de faceamento. Então, como que a gente adiciona a ferramenta no simulador? Você clica em Offset. Clicando em Offset, ele vai abrir isso aqui para você. Então, na T4, essa ferramenta aqui, tá? Você vem aqui, eu escrevi faceamento para a gente ter a identificação da ferramenta. Para você selecionar a ferramenta correta, você vem aqui, clica nesse ícone. Quando você clica nesse ícone, você vai ter aqui várias ferramentas. Tá vendo? A ferramenta de desbaste, ferramenta de acabamento, ferramenta de canais, que são os bedames, de rosca, e assim por diante. E aqui está no favoritos, mas você tem aqui nesse menu do lado fresas, brocas, ferramentas de torneamento e essas outras ferramentas aqui, especiais. Tá, pessoal? Então, você vindo aqui, ferramenta de torneamento, escolhendo a ferramenta aqui de desbaste, você vai depois aqui escolher qual o sentido que a ferramenta vai trabalhar, qual que é a posição dela, Você tem essa posição, você tem essa outra e assim por diante.
tem várias posições. Você tem que ver aí, lá no seu turno, qual que é a posição correta. Escolhendo essa ferramenta correta, você vai aqui e dá um OK. Tá bom? Outra coisa, aqui é aqueles ângulos que a gente viu lá. Ângulo de 95. Esse aqui é o ângulo do suporte. E depois aqui você tem o outro ângulo, que é esse ângulo da placa, né? Que é o ângulo da pastilha em si, tá? Que é de 80. E aqui você tem um raio de ponta da ferramenta. Aqui a gente vai colocar o quê? O sentido de giro, de corte da ferramenta, né? Vamos arrumar aqui, então, porque é no sentido anti-horário. Então, aí está configurado a sua ferramenta. Volta lá para o programa, iniciando o faceamento. Então, a gente vai posicionar no X60 e no Z1. Onde está isso daí? Vamos colocar aqui de novo o desenho da peça. Olha só, pessoal, o diâmetro aqui maior da peça é de 58, então eu vou posicionar num diâmetro de 60, um pouco maior, e no Z1, já para poder tirar 1 milímetro. Vou em isso aqui, em G0, né? Porque eu estou aqui já, ó, eu ainda estou em G0, estava em G0 aqui. Aí depois eu vou para o X-1, lembra por quê, pessoal? Para a gente ter certeza que a ferramenta vai limpar toda a peça, né? Por isso que eu passo um pouco dessa medida de 0, tá? Com avanço de 0,10, que é o avanço que ele pediu aqui para a gente poder fazer o faceamento. Tá certo? Aqui, ó, 0,10. Depois, eu vou dar uma recuada na ferramenta, vou para o Z2, vou subir de novo para o diâmetro de 60, e aí eu vou para o Z0.1. Aqui eu vou deixar, como ele pediu para a ferramenta de acabamento, 0.1 na face, eu vou deixar essa medida um pouco a mais aqui, para depois vir com a ferramenta de acabamento e tirar esse sobremetal, tá? Aí eu volto lá para o diâmetro de X-1, recuo para Z-1, faço lá naquela região segura para poder chamar a outra ferramenta. Agora a gente vai chamar a ferramenta de desbaste para poder fazer o quê? O desbaste longitudinal. Chama a ferramenta T1. Vamos lá, vai em offset. T1 tá aqui, ó, escreve aqui desbaste, você dá 2 cliques aqui, você consegue escrever desbaste, a ferramenta é selecionada. Qual que é o ângulo da ferramenta? 95,80, tá? Sentido de giro anti-horário, deixa eu mudar aqui, anti-horário, e o raio de ponta 0,8. Volta para o programa. G54, né? Não esquece, pessoal, sempre abaixo da ferramenta coloca o G54. Deixa eu subir mais aqui. A velocidade de corte que ele pediu, o desbaste longitudinal, 160, então G96, limites de 2.800, né? Não precisa estar repetindo, mas coloquei aqui só por forma didática. E agora eu vou posicionar o quê? No X58 e o Z2, beleza? Para o quê? Para começar a fazer o desbaste longitudinal da peça. Então, eu estou posicionando aqui, ó, acima aqui, ó, do diâmetro de 60 e no Z2. E aí eu vou acionar o ciclo 95 para fazer aquele primeiro desbaste longitudinal. Então, clicando aqui, coloquei início 1, fim 1, que é a minha subrotina. Deixa eu só tirar a peça aqui para vocês conseguirem enxergar melhor. Tá? Então, início 1, fim 1 é a minha subrotina. Vou fazer um desbaste. O avanço é de 0,25. Ou melhor, é de 0,30, né? Avanço de 0,30 foi o que ele pediu. Isso aqui é o avanço de imersão, se acaso tiver. Então, vamos colocar o mesmo. Longitudinal, né? Que é aquele desbaste longitudinal. Externo, tá? Sempre aqui a gente escolhe esse aqui ao longo, sempre ao redor do contorno. Vamos colocar aqui uma profundidade de corte 2,5.
Vamos deixar um sobremetal aqui em X de 0,25 e em Z de 0,1. Sem quebra-cavaco, né? Para eliminar o quebra-cavaco você coloca 0 e aí o recuo da ferramenta lá, né? Na suspensão do contorno de 2 milímetros. Aceitar e aí ele coloca o ciclo lá. Aqui, pessoal, para você acionar o ciclo, vocês lembram como é que faz, né? Você vai clicar aqui e vai escrever. Então, você vai escrever assim, cicle 95, abre parênteses, início, 2 pontos, fim, vírgula, espaço, fecha parênteses, dá um Enter. Quando você faz isso, ele vai aparecer essa setinha aqui do lado para poder você entrar no ciclo. Beleza? Deixa eu apagar então aqui, porque a gente não vai usar isso aqui. Estou digitado já. Aí, nessa subrotina início e fim aqui, a gente colocou ela lá depois do M30. Tá? Então, o M30 está aqui, ó. Aqui você está com o M30. Então, eu coloquei aqui, ó, o início 1 e fim 1. Então, o primeiro ponto, a gente vai colocar aonde? O primeiro ponto aqui desse perfil seria lá no início daquela parte amarela da nossa peça. Deixa eu colocar lá aqui então, ó. Tá? Então aí você tem inicialmente seria aqui logo no início desse amarelo. Então x34. Então se a gente deixa eu colocar nossa tabela aqui e deixa eu mudar a nossa peça com desenho. Isso. Então no diâmetro de 34, que é logo depois desse raio aqui, e aí depois a gente vai para o C-17, que aí já é o ponto C aqui da nossa tabela, sem fazer o raio, né? Desconsiderando o raio. Depois a gente vai para o ponto D, que aí é X37, continua no Z17 negativo. Depois a gente vai para o ponto E, que é 40 menos 18,5. Tá aqui, né? Depois, a gente permanece no diâmetro de 40. Esse ponto é um ponto que a gente não pode considerar o quê? Esse canal. Porque essa ferramenta de desbaste não vai fazer o canal agora. Porque a gente vai pegar uma outra ferramenta, que é o bedame, para poder fazer o canal. Então, a gente só vai aqui para o Z-52. Que é aquela cota que está ali, tá? Depois a gente sobe para o diâmetro de 50, que aí seria o ponto I. Depois a gente vai para o ponto do ponto I, a gente também não vai fazer essa parte que é rebaixada. A gente já vai para o ponto P, que é lá na frente. O ponto P continua ainda no X50 e o Z-93, né? Pela tabela você consegue ver aí. E por fim, o ponto Q, que é o 58 menos 97. E aqui o fim dessa subrotina. Então aqui a gente tem o que? A rotina do desbaste longitudinal. Beleza, pessoal? Agora vamos subir aqui no nosso programa. Então, a gente fez o que? O desbaste longitudinal. Depois, a gente posiciona agora para começar a fazer o desbaste transversal, que seria essa parte aqui. Eu vou posicionar ele aqui, ó, para fazer do ponto A até o ponto C. Então, eu posicionei ele no X34, no Z2. Mudei aqui a velocidade de corte para 170, que eu lhe pedia lá, tá? E sentido de giro no sentido anti-horário. E aí eu vou acionar novamente o ciclo. Vamos ver o que tem aqui dentro do nosso ciclo. Vou colocar agora uma outra subrotina, início 2 e fim 2, só desbaste, tá? Aqui é o avanço que ele pediu. Tá? Agora, aqui que é o detalhe, pessoal. Você deixa aqui
no seu desbaste plano. Deixa eu tirar a peça aqui, senão a gente não vai conseguir ver. Aqui, então, o seu desbaste, o seu ciclo agora é plano, tá? Aqui você coloca, quando de trás a peça fica ao contrário, então a gente vai colocar de frente, sempre aqui ao redor do contorno. Esse D é o que? A profundidade de corte que ele pede, que é 0,65. Vou deixar aqui o sobremetal de 0,25 no diâmetro e no Z 1/10, foi o que ele pediu. Deixa sem quebra-cavaco, tá? E aqui a distância lá do recuo, aceitar. Vamos lá, descer lá para a gente colocar a nossa subrrotina. Depois, ó, sempre depois do M30, pessoal. Então, aqui está a subrrotina do desbaste que a gente fez. Agora, a subrrotina do desbaste transversal. Onde começa o meu ponto? Meu ponto é logo no início aqui da peça. Então, o ponto A. Eu vou do ponto A até o ponto C. Então, G1, né? X0, Z0 está aí na minha tabela, né? Depois, vou usar um G3, vou para o diâmetro de 30, Z-15, fazendo CR de 15. Por que G3, pessoal? Vamos colocar aqui a peça, né? Aqui, ó, no sentido anti-horário da nossa peça aí. Depois, eu vou para o ponto C, que é para o X34, e Z-17, fazendo CR de 2. Agora no sentido horário, que é o G2. E aí, fim da minha subrrotina. Tá aqui. Então, essa subrrotina aqui é a do desbaste transversal. Vamos subir lá. Deixa eu apagar novamente a peça aqui. Então, eu fiz aqui o desbaste transversal. Recuo a ferramenta para chamar a ferramenta de canal. Tá? Nesse momento agora eu vou fazer o canal. A ferramenta de canal é a T5. Voltando aqui. Bem, pessoal, então a gente vai usar agora a ferramenta de canal, que é a T5, tá? G54 sempre aqui abaixo, G96, a velocidade de corte de 60, deixa eu colocar aqui 60, e M04, no sentido anti-horário. Limita a rotação, bom. Vou agora posicionar X52, Z-52. Aonde é isso da peça? Vamos colocar aqui o desenho da peça novamente. Então, eu vou posicionar aqui próximo ao ponto I, tá? Esse ponto I aqui, qual que é esse diâmetro? X50. Eu coloquei um pouquinho a mais aqui para não bater. E o Z-52. Tá? Então, minha referência do bedame, ele está naquele canto que a gente falou que é o mais habitual de colocar. Então, X52, Z-52. E aí eu vou descer até no X32. Vou descer em G1 com avanço de 0,15, que foi o avanço que ele pediu. Depois eu vou recuar para o G42, que é um pouco acima desse diâmetro aqui de 40, tá? Do canal aqui. Vou para a coordenada Z-50. Ok. Como aqui o meu canal é de 5 mm, eu tenho que mover esses 2 mm para fazer duas penetrações com o bedame. Então, eu vou para menos Z-50. Desço novamente ao X34, subo para o X32, recuo a ferramenta. Tá, pessoal? Estão acompanhando aí? E aí, agora eu vou chamar a ferramenta de acabamento. Então, aqui, a gente fez esse ciclo manualmente. Então, a gente fez duas penetrações com o bedame, né? A gente penetrou
em G1, recuou em G0. Depois penetrou novamente em G1 e recuou em G0. Agora a gente vai chamar a ferramenta de acabamento. A ferramenta de acabamento é a T3, com esses ângulos aqui, 95, 40. Tá? Você vai lá no offset e configura ele para esse diâmetro, para esses ângulos da ferramenta. G54 logo abaixo. Ele pede aí para fazer, primeiro a gente vai fazer o entalhado, então a velocidade de corte do entalhado é de 180, vamos arrumar aqui, e no sentido anti-horário, então M04, limita a rotação, vou posicionar aí no diâmetro de 50, Z menos 17, o diâmetro de 50 ele está aqui em cima. Então, vou posicionar aqui só para aproximar um pouco a ferramenta e aí acionar o ciclo de desbaste para fazer aquela parte rebaixada do entalhado lá, que seria aquela parte vermelha lá da peça. Deixa eu colocar aqui, tá? Então, seria essa parte vermelha que a gente vai fazer agora com a ferramenta de acabamento. Porque como a ferramenta de acabamento tem um ângulo menor, ela vai conseguir entrar ali e não pegar as costas da ferramenta na peça. Voltando aqui então com a peça, vamos lá. Ciclo 95, para fazer agora aquela parte vermelha da peça. Entrando aqui, então a gente vai usar a subrotina 3 agora, né? Início 3, fim 3, só o desbaste, tá? Qual que é o avanço que a gente vai fazer o entalhado? 0,20. Então a gente coloca aqui 0,20. Esse aqui, FR, aquele avanço de imersão, a gente vai usar nesse caso, né? Por causa que é uma parte rebaixada. Longitudinal, externo, sempre ao perfil. Profundidade de corte de 1 milímetro, tá aí. Aí o sobremetal em X de 0,25 e em Z de 0,1. O DI, que é o quebra-cavaco, a gente vai deixar 0, porque a gente não vai usar o quebra-cavaco. E aqui o recuo no retrocesso da ferramenta, pode deixar 2. Aceitar. Então, depois o M30, né? Aqui, vamos lá fazer agora a outra subrotina, o desbaste do entalhado. Início 3 e fim 3. O primeiro ponto seria esse ponto J da nossa tabela. Vamos colocar a tabela novamente aqui. Então, a nossa tabela é o ponto J, que é 50 menos 57. G1, né? Depois, o ponto K, que é 40 menos 71. Depois, a gente vai para o ponto L, continua no 40, menos 78. Depois, a gente vai para o ponto M, que é o 48, Z menos 82, fazendo um CR de 4, no sentido horário. Então, por isso, G2. Depois, a gente vai para o ponto N, que é 49, continua no Z menos 82. Depois, a gente vai para o ponto O, que é 50 menos 82,5, que é o último ponto ali que a gente vai fazer. E aí, fim 3. Beleza, pessoal? Então, aqui é a subrotina do entalhado. Ele está aí. Depois vamos voltar, vamos subindo aqui a peça, subir o programa. Então essa aqui é a parte do entalhado. Terminando, vou subir aqui no diâmetro de 60 para poder fazer o quê? Para fazer a parte de acabamento dessa parte esférica, que é do ponto A até o ponto C. Então, posiciono no X60, vou para o Z menos 17 e X30, tá? Que é logo aqui no início
da sua parte esférica aqui da sua peça. E aí eu vou acionar o ciclo agora 95, mas só para fazer o ciclo de desbaste. Então, eu vou usar a mesma subrotina que eu fiz aquela hora para fazer aquela parte esférica da peça, que é do ponto A até o ponto C. Vou escolher aqui agora só acabamento. Aqui está o avanço de acabamento, que é 0,05, que ele pediu. Vou usar o plano, tá? Vou usar aqui em frente e o sobremetal, muito importante aqui, pessoal. Como é o acabamento, eu não vou usar mais outra ferramenta, então o sobremetal tem que ficar igual a 0. Aceitar. Depois eu vou fazer agora o acabamento dessa parte do diâmetro de 40 e a parte do entalhado lá que a gente fez. Então aqui vai ser um perfil novo que a gente vai criar. A gente vai ter que juntar aquele perfil do longitudinal com o entalhado, criando esse novo perfil do acabamento, que é o início 4 até o fim 4. O que eu fiz aqui? Eu só juntei essa parte do desbaste longitudinal, que é no X34 ao Z0, com a parte do entalhado. E aí você tem esses pontos aqui, ó, X34Z menos 17, que essa parte esférica a gente já fez, então vai começar a partir desse ponto. X37 e aqui é 18,5. Vai fazendo esses pontos até o último ponto, que é o X58Z menos 97, que é esse ponto aqui, ó, que é do longitudinal. Tá? Eu juntei essa parte do entalhado aqui, coloquei aqui dentro, fazendo todo o acabamento. E aí, acionando esse outro ciclo. Beleza, pessoal? Nesse outro ciclo, a gente vai ter o quê? Início, fim, só acabamento. Aqui, como o acabamento é 0,05, o avanço de imersão longitudinal externo, e aqui é muito importante, sobremetal deixa igual a 0. Aceitar. E aí, recua a ferramenta e M30. Está feito todo o seu programa. Tá, pessoal? Então, aqui eu tenho o quê? 4 subrrotinas. Então, essa primeira rotina é aquela amarela que a gente fez. Deixa eu colocar a peça aqui para a gente poder ver melhor. Então, esse desbaste longitudinal, essa subrrotina que está aqui, é aquela parte amarela. Depois você tem um desbaste transversal, que é a parte azul da peça. Depois a gente fez o desbaste do entalhado, que está aqui, que é a parte vermelha. E depois a gente colocou uma outra subrrotina aqui, porque a gente vai fazer essa parte do amarelo junto com a vermelha. Como a gente não tinha uma subrrotina, que os pontos estavam juntos, eu coloquei essa nova subrrotina aqui, que é a subrrotina do acabamento. Tá? O acabamento na parte aquela da azul, eu vou usar essa minha própria parte aqui do desbaste do entalhado. Tá? Então a gente acionou o ciclo aí várias vezes, é um exemplo aí de como você pode fazer isso. Tá, pessoal? Ficou bem legal o programa aí, uma complexidade um pouco maior já. Vamos agora fazer então a nossa simulação. Para fazer a simulação, pessoal, você vem aqui em simulação. E aí, fez aí os dois faceamentos, né, as duas passes, pegou a ferramenta de desbaste, fazendo agora o desbaste longitudinal, né, que é aquela parte lá amarela que a gente tinha visto. Vai desbastando. Depois ele vai começar a fazer o desbaste transversal, começando a fazer o transversal agora. Beleza.
Aí ele vai trocar a ferramenta e vai pegar o quê? O bedame para poder fazer o canal. Em duas partes. Depois pega a ferramenta de acabamento e começa a fazer aquela parte do entalhe, né? Que é aquela terceira subrotina que a gente colocou. Depois faz o acabamento na parte esférica e faz o acabamento aí naquela junção do entalhe com aquele perfil amarelo que a gente tinha feito. E aí está feita a sua peça. Certo, pessoal? Vou colocar aqui 3D para dar uma olhada aqui. É isso. É isso aí a pecinha. Só mudar aqui para a vista lateral novamente. Uma coisa que a gente não colocou foi a compensação do raio, né, pessoal? Então, quando ele for fazer aquela esfera, como a gente está usando aquela ferramenta de acabamento de 0.4, vai dar uma diferencinha aí, né, nessa esfera. O certo mesmo era você ter colocado lá a compensação do raio da ferramenta que a gente viu aulas anteriores. Verdade? Então agora, pessoal, vamos ver uma usinagem real aí dessa peça, tá bom? Tá aí, vai ligar o torno. Então vamos fazer o faceamento primeiro, o primeiro passo e o segundo passo. Inclusive essa usinagem eu até mostrei outra vez para vocês, né? Agora vamos ver completa. Aí ele pega a ferramenta de desbaste e vai fazer o desbaste longitudinal. Tá bom? Foi o que a gente programou. Tem uma coisa diferente aí com o nosso simulador, né? Essa ferramenta é uma torre traseira, mas ela tá de ponta cabeça, então não seria M04 como a gente colocou lá no nosso simulador. Teria que ser o M03 no caso desse torno aí. A gente fez esse detalhe aí diferente. Aí no caso eu teria que colocar M03 no sentido horário. Fez o desbaste longitudinal, aí agora ele começou a fazer o desbaste transversal. Então ele acionou novamente o ciclo 95 e entrou naquela outra segunda subrotina nossa para fazer essa parte aí do desbaste transversal. Aí agora ele vai pegar o bedame, né, e vai fazer o canal em duas etapas. A gente aproxima e faz aí a primeira penetração, dá aquela recuada e faz a segunda penetração, como a gente tinha feito no simulador. Agora ele vai pegar a ferramenta de acabamento e vai fazer aquela parte do entalhe, aquela parte mais baixa lá da peça. E aí ele vai acionar o ciclo de novo, outro ciclo 95, para pegar aquela outra subrotina, aquela terceira subrotina que a gente tinha colocado. Fazendo aí a parte do entalhe. Aí terminando aí que essa ferramenta de acabamento, ele vai fazer o acabamento nessa parte esférica. Aí ele ficou também um pouco diferente, né? Porque o nosso começou de baixo para cima. E aí agora ele vai fazer o acabamento nessa parte, que seria a nossa parte longitudinal, mais aquela parte do entalhe. Aí a gente teve que criar uma nova subrotina para poder fazer todos esses pontos, né? Terminando aí, fazendo o último chanfro lá, e aí está feito a usinagem. Então, pessoal, era isso daí que a gente tinha para hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá, da aula. Eu tentei colocar aí algumas coisas práticas, contorno, usinando, tá? E foi bem interessante que a gente usou o ciclo 95 várias vezes, né? Se você tiver dificuldade em conseguir fazer a leitura do programa, pausa o vídeo e aí você consegue ver o detalhe devagar, tá bom? Qualquer dúvida, coloca no comentários aí. E é isso aí, pessoal. Tamo junto e até a próxima, galera. Bye, bye. Curtiram a aula? Muito obrigado. Até a próxima.